Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Daniela Ágil, eu sou a diretora aqui de Forensics e Investigação da ECTS Protivity. E é com imensa satisfação, pessoal, que a gente inicia esse webinar, que encerra aqui o mês das mulheres, né? Trazendo um tema tão relevante e, ao mesmo tempo, tão alarmante, né? Os dados gerados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que, em 2021, 1.319 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil, representando uma média mensal de 110 casos, né? Então, a estatística mostra como essa problemática da violência e contra a mulher ainda está longe de ser resolvida, né, pessoal? Infelizmente, né? Mas nesse cenário, né, fica aqui a pergunta: como as empresas estão enfrentando essa questão, tá? Então, a Magalu, em parceria com a Alliant, né, foi a pioneira na criação aqui de um canal dedicado para esse tema, que acolhe as vítimas aqui de agressão, né? Então, para a gente falar um pouco, né, sobre essa trajetória e os desafios aqui vivenciados pelo compliance nesse cenário, a gente tem aqui a presença da Tarsila de Paula, especialista de integridade aqui da Magalu, e da Rafaela Tomás, que é a gerente de serviços da Alliant. Tarsila e Rafa, sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo. Muito obrigada aqui por aceitar o nosso convite. Fiquem à vontade para vocês se apresentarem, tá? Bom dia, Daniela. Bom dia, Rafa. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite aqui. Obrigada para a gente poder compartilhar um pouquinho aqui da experiência do Magalu com esse tema aí que a Dani já falou, que é realmente bastante delicado e que a gente está em parceria aí há 4 anos, já atuando, já vai fazer 5 anos. Eu sou aqui do Magalu, eu trabalho hoje na área de integridade e cuido do canal da mulher aqui dentro do Magalu. Eu vim aqui contar um pouquinho para vocês sobre a nossa experiência, sobre a nossa troca aqui com vocês, que a gente está em parceria há um bom tempo. Legal, Tarsila, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Obrigada pelo convite. Rafa, quer se apresentar? Fica à vontade. Obrigada, Dani. Bom dia, Tarsila. Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal. Bom, sou a Rafa, aqui, gerente de serviços da Alliant. Basicamente, cuido dos canais de denúncias. E uma das vertentes é o canal do Magalu, né, de acolhimento à mulher. Eu vim aqui contar um pouquinho de como que a Alliant operacionaliza e atua em parceria com o Magalu para conseguir, né, acolher todas essas questões ali de violência. Muito bom. Então, para a gente esquentar nosso bate-papo aqui, pessoal, eu quero ouvir um pouquinho da Tarsila. Como foi esse processo, né, de concepção e implantação do canal de violência contra a mulher, Tarsila? Então, vamos lá, Dani. É assim, ó. Em 2017, aconteceu aqui, infelizmente, um feminicídio com uma gerente do Magalu. Era uma gerente que estava há 9 anos no Magalu. Era uma gerente que começou com cargos mais baixos, ela tinha carreira no Magalu, e muito querida pelas pessoas, né, pela liderança, tudo do Magalu. E aí ela foi morta, acanivetada, na frente do filho. Quando isso aconteceu, acendeu um alerta, né? Todo mundo, opa, o que aconteceu? Por que aconteceu? A Luísa, que é nossa presidente do conselho, falou, não, a gente precisa atuar para evitar novos feminicídios, principalmente com as nossas colaboradoras. O que a gente pode fazer, né? Qual é a nossa ação, né? O que vamos fazer com isso? Então, era um tema que ela já cuidava no grupo Mulheres do Brasil, a qual ela é presidente. Então, ela trouxe a experiência dela um pouco do lado de fora do grupo Mulheres do Brasil, sentou com especialistas da área do combate à violência doméstica, que eram promotoras, juízes, advogadas, psicólogas, para entender o que poderia ser feito, né? E nesse momento, ela falou, não, vamos montar um canal em que a colaboradora pudesse contar que ela estava passando por algum tipo de violência.
Nesse momento, ela juntou os fornecedores que naquela época já trabalhavam com a gente. Vocês já tinham com a gente o nosso canal corporativo. Uhum. E aí, assim, foi muito rápido, a instalação do canal foi em menos de um mês. Eu não estava na época, mas assim, eu entrei um ano depois, mas eu sei muito bem como aconteceu tudo isso. Então, assim, em menos de um mês já tinha número específico, já tinha e-mail, site, tudo montado, e já começaram os atendimentos para essas colaboradoras que estavam precisando daquele, né, que podiam relatar que estavam precisando de um atendimento, de um acolhimento, né, e que estavam sofrendo algum tipo de violência em casa. Então, esse canal foi muito importante para a gente, assim, e é muito importante aqui dentro da companhia, é muito importante. Naquele momento, a Luísa foi para um dos principais canais nossos, que é o TV Luísa, e divulgou o canal. E a partir dali começou uma história de bastante sucesso. O canal é um canal de sucesso, né? E a parceria de vocês, desde o começo, foi muito importante para a gente, muito. Acho que a Luísa fala que vocês foram muito rápidos e muito ágeis de criar toda essa estrutura, e foram muito parceiros, né? Que vocês, assim como a gente, também estavam iniciando naquilo, né? Vocês não tinham a experiência, tudo era novidade, né? Então, vocês abraçaram, vamos fazer, e aprenderam junto, fazendo. Não foi uma experiência teórica, a gente tinha o beabá, nós tínhamos ali um livro, alguma coisa assim, não. Foi fazendo, né? Então, foi isso. Bacana, Tarsila. Eu acho que, enfim, é uma causa social essa, né? E eu acho que, enfim, foi realmente um imenso prazer a gente poder, né, fazer isso em parceria com vocês, né? Acho que a Luísa sempre tão à frente do tempo, né? Sempre tão atenta para essas questões, e a gente ter a oportunidade, né, de desenvolver algo tão pioneiro, tão novo, e que tenha aí todo um impacto, né, nessas questões que são tão críticas. Eu acho que para a gente também foi, assim, muito especial o desenvolvimento desse canal, né? E conta pra gente, Tarsila, hoje como é que está a volumetria desses casos, né? Inicialmente, como é que foi a recepção ali do público, né? Enfim, né? Como foi a questão de atingir as mulheres, né, para essa questão? Como é que foi o processo de confiança, né? De conquista de confiança do canal, porque são temas, né, naturalmente muito sensíveis, a mulher tem muita dificuldade de falar sobre isso, de trazer essas questões, né? Então, como é que foi todo esse processo de conquista de confiança? E conta um pouco para a gente o histórico de volumetria do recebimento desses casos. Então, vamos lá. Olha, hoje, Daniela, nós temos 770 mulheres atendidas no canal da mulher. Então, são quase 5 anos. O canal foi implantado em final de julho de 2017. Então, aí, em julho, a gente vai completar 5 anos. Então, a gente tem a volumetria mensal hoje está girando em torno de depende muito do mês, mas em torno de 20 casos. Tem meses que tem um pico um pouco maior, chega a 28, 25, 28, tem mês que é um pouco menor, mas a gente hoje tem atualmente, no total, 770 casos. É um volume muito alto. Muito alto. Se for pensar, eu tenho feito bastante bench, né? E algumas empresas que a gente tem trocado experiência. O volume nosso é muito grande. Por quê? Eu acho que isso se deve muito do treinamento que a gente faz, a comunicação que a gente faz interna, a divulgação. E assim, e deixar muito claro para as pessoas, principalmente para as colaboradoras nossas, é um acolhimento, tá? E esse canal não é um canal de denúncia oficial. Muitas vezes a mulher que está passando por uma violência, que passou por uma agressão, ela tem medo do agressor. Ela precisa ser
fortalecida, ela precisa de uma rede de apoio. E nós estamos aqui para fazer essa rede de apoio, nós estamos aqui para fortalecê-la. Então, a gente tem que deixar claro, quando coloca um canal da mulher dentro de uma empresa, que nós estamos aqui para acolher, para orientar, para ser a rede de apoio dela. Então, é isso que eu acho que faz parte da divulgação e o sucesso aí de trazê-las para o acolhimento. Sim. Deixar claro que isso não é um canal formal. Não é porque ela está falando aqui com a gente que o agressor vai ficar sabendo, entendeu? Perfeito. Nós somos a rede de apoio dela. Então, isso a gente trabalha bastante com isso, né? Desde o começo de treinamento, com a liderança para o acolhimento, até o momento que eu faço o atendimento com elas, eu sempre deixo claro para ela que é um canal de apoio. E os casos vêm aumentando, Tarsila, né, ao longo aí desses 5 anos, como é que está sendo aí a evolução disso? Porque, enfim, eu acredito que tem muito a ver com essa comunicação, né, que você mencionou, o treinamento, e eu acho que a própria vida do canal, né, ou seja, acho que as mulheres, elas vão vendo que funcionam, né, que tem outras pessoas que tiveram o devido acolhimento, que tiveram toda essa rede de apoio que você mencionou, e aí eu acho que elas falam, puxa, é um canal que de fato que funciona. Eu acho que isso também gera, não é, uma maior confiança para que ela se sinta mais à vontade, né, de relatar os casos. Eu acho que a maturidade do canal, né? A gente chama a maturidade do canal faz com que venham mais casos, né? Eu acho que a boca a boca, né? Sim. Eu fui atendida, fui bem atendida, tive apoio, né? Eu acho que isso também faz, fora treinamento, a diferença. E assim, o Magalu em si teve também um crescimento grande, um crescimento nós éramos em 20 e poucos mil colaboradores, hoje a gente tem 42 mil colaboradores, então isso também aumenta a volumetria do canal. Então, assim, houve de fato um aumento, sim. Mas é a maturidade do canal que eu acho que faz parte, né? E essa questão do boca a boca, né? Hoje funcionou, então vamos lá. A gente sabe que aquela pessoa está passando por alguma dificuldade, vamos ajudar. Então, isso faz com que realmente aumente muito o nosso volume, né? E as próprias vítimas, né, acho que elas se ajudam, né, Tarsila? Ou seja, né, uma mulher que foi vítima de uma agressão consegue apoiar uma futura vítima, alguém que está vivenciando isso agora nesse sentido, né? Falando, olha, vai lá, a gente tem o apoio da Magalu, fala sobre sua questão, leva essa situação que você vai ter apoio, né? Exatamente. Daniela, eu vou fazer um adendo aqui. Claro. Gente, só para avisar, eu estou vendo que está vindo algumas perguntas aqui. No final a gente vai responder, tá? Só estou vendo aqui o pessoal perguntando, né? A Marinete perguntou dos agressores e tal. Depois no final a gente responde, tá, gente? Perfeito. Boa, Tarsila. No final a gente vai reservar uns minutinhos, pessoal, para tirar algumas dúvidas aqui. O que não der tempo da gente responder hoje, a gente responde depois. Mas podem ir perguntando que a gente responde tudo. Muito bom. Quantas mulheres hoje tem no Magalu, Tarsila? Só para a gente ter uma ideia de percentual, né? Aí desses casos de... 51%. São 51%. São 51% do nosso quadro de colaboradores são mulheres. São mulheres, tá. São mulheres. E esses casos que tem esses 700 casos que tem atualmente, isso representa quanto em termos de percentual? Você tem esse número? Para a gente ter uma ideia de grandeza dentro do universo. Olha, mais ou menos. Eu não tenho assim de cabeça, não. Eu tenho que fazer conta aqui. Mas... Não tem problema. Bom, mas é um número bastante alarmante, né, Tarsila? É um volume muito alto, né? Um número muito alto. E como é que foi... como é que você acha, na sua visão, Tarsila, que a participação da alta administração da Magalu foi importante para a construção de estudo? Como é que a alta administração participa disso atualmente? Dani, assim,
Eu sempre falo quando eu faço bench, tá? É importantíssimo que a autoadministração seja envolvida na causa, tá? A alta tem que estar envolvida, tem que assumir isso, porque não adianta fazer um negócio para marketing, para vender, para falar que são benefícios. Ninguém quer. Ixi, acho que a gente teve uma falhou aqui, acho que falhou essa internet. Agora voltou. Vamos lá. Voltou. Então, assim, ninguém quer um benefício que eu apanhei. Não é isso, gente. Isso não é um benefício, isso não é um marketing. A gente tem que ter isso como uma causa social. Então, a administração tem que estar envolvida, tem que segurar a causa. E, assim, todos da alta administração. Aqui no Magalu, a gente tem aí a Luísa, que é super, né, da causa, super engajada, né? Isso, o presidente do Magalu, que é o filho da Luísa, todos os diretores. Aqui, assim, se eu ligo para alguém e falo assim, gente, eu preciso de uma transferência de alguém urgente, é de imediato. Entendeu? Eles sabem que é canal da mulher, eles sabem que tem urgência. Então, você vê que estão todos alinhados para fazer aquilo acontecer. Então, assim, tem que ter essa questão da alta direção estar envolvida. Sim. Envolvida, não pensando no benefício, não no marketing. Envolvida pensando no social. Sim. Na pessoa. Entendeu? Então, o envolvimento tem que ser real e verdadeiro. E aí, me permite só uma pergunta aqui no meio. Tarsila, desse acolhimento ali das vítimas, só para a gente apresentar para o pessoal também, quem que pode utilizar esse canal que está disponível hoje? Então, são só as colaboradores do Magalu? Tem que ser necessariamente a vítima ou não? Alguém pode representar essa vítima? Super bacana essa pergunta aí. Assim, o canal em si é feito para colaboradora e terceiros que trabalham para o Magalu. Mas acontece, por exemplo, da gente acolher a Rafa aí, que trabalha muito com a gente, né, Rafa? A gente faz acolhimento, por exemplo, de mãe, de filha, de colaborador, de familiares, às vezes. A gente acolhe, orienta e faz toda a parte, né, que a gente precisa de apoio para essa mulher. A diferença é que quando é colaborador, a gente faz toda uma tratativa e continua com ela no canal até ela conseguir sair do ciclo da violência, ela começar uma vida nova. A gente tem muitas vezes benefícios para ela, como transferência, ajuda de aluguel, entre outros benefícios. Para um familiar ou para o filho ou para alguém externo, a gente não consegue fazer. Então, a gente orienta, apoia, mas a gente encerra o atendimento a partir daí. Quando já fez o atendimento inicial, a gente encerra, a gente não continua com o atendimento. Em relação à denúncia, a nossa orientação é que pode ser feita a denúncia por qualquer pessoa, tá? Colega de trabalho, a liderança, a gente inclusive incentiva que seja feito por terceiros, principalmente a liderança. Quando a gente faz treinamento com a liderança, quando uma pessoa se torna líder, que vai virar gerente, vai virar gestor, no treinamento a gente passa isso para ele. Olha, fique de olho, perceba se a pessoa está mais triste, se começa a faltar, se sai do grupo, né, de WhatsApp lá da equipe, se não confraterniza com a equipe, né, às vezes tem uma queda de resultado,
perceba, e um sinal também que é triste, mas acontece, que é o sinal da pessoa chegar com marca, né? Com marca no rosto, com marca no braço. Assim, chegou assim, manda pra gente. Às vezes a pessoa não quer abrir ali com o gerente, não quer abrir ali com o colega de trabalho. Manda, aqui a gente tem uma forma de abordar que a pessoa vai falar, ela conta pra gente, entendeu? Então, assim, a gente incentiva que terceiros venham a nos falar o que é, né, uma possível vítima de violência. Então, isso a gente faz bastante em treinamento, em comunicação interna, né? Uma pergunta. Acho que os sinais de agressão física, às vezes eles são mais fáceis de identificar, né, Tarsila? Agora, os sinais de agressão psicológica, os sinais de agressão emocional, às vezes eles vêm de uma forma um pouco mais sutil. Então, de fato, né, a liderança tem que estar muito atenta, né, a esses sinais para conseguir também auxiliar nesse processo, né? Porque às vezes os sinais eles são um pouco mais sutis, é o que você falou, é uma pessoa que às vezes se isola, é um happy hour que todo mundo marca que a pessoa nunca pode ir, é o celular que a pessoa às vezes não tem, porque o agressor toma o celular da pessoa e não deixa ela utilizar o celular, né? Enfim, então acho que essas questões às vezes é um pouco mais sutil ali de terceiros identificarem, né, para conseguir auxiliar nesse processo, né? Então, acredito que realmente essa questão de treinamento, né, como treinar a liderança, treinar, enfim, né, toda a companhia para ficar atento a esses sinais, é algo fundamental nessa rede de apoio que você mencionou. Exatamente, né? Exatamente. E reforça bastante, acho que, do engajamento da cultura do Magalu, né? Sim. Porque não tem lá todo o apoio, o reforço da alta direção, mas toda a liderança de base também é treinada e preparada para entender esses sinais, para acolher ali a funcionária que está passando por aquele momento, e sem ser de uma forma que gere constrangimento para essa vítima, né? O pessoal consegue ter um preparo ali de uma abordagem que a gente percebe pelo conteúdo que chega no canal de uma forma que é apoio, que é acolhimento e não no sentido de constranger. Exatamente. E teve aumento dos casos na pandemia, Tarsila? Não, olha como é interessante como o nosso canal funciona muito com terceiros e lideranças envolvidos, né? Na pandemia, logo que começou a pandemia, nós fechamos todas as lojas e aí muitas colaboradoras entraram em MP, entrar de férias, e aquele contato visual, aquele contato do dia a dia passou a não existir mais. E nosso canal refletiu exatamente isso. Nós passamos de 20 e poucos atendimentos por dia para 5, para 3. Por dia não, por mês, desculpa. Por mês. Para 3, para 5. Em abril e maio de 2020, nós tivemos pouquíssimos chamados. Isso é reflexo exatamente de que a liderança que chama, né? A liderança que vê, são os colegas de trabalho. E teve outro ponto também, que muitas vezes ela não tinha como chamar, porque o agressor estava com ela, compartilhando com ela a mesma residência, tudo, então ela não tinha como aí fazer um contato com a empresa e falar, olha, estou sofrendo agressão e tal. Aí, quando voltou a movimentação normal, que elas voltaram ao trabalho normalmente, ali sim a gente teve um boom de casos, né? Porque foi reflexo de todas ficarem um período em casa. Ou seja, isso indica o quanto que é importante aí a atenção e o olhar de terceiros, né? O envolvimento dos outros. Que auxiliam aí nesse processo todo de denúncia e tudo mais. Rafa, conta pra gente como a Alliant auxiliou nesse processo todo, quais foram as métricas que foram estabelecidas aí na implantação do canal. Conto. Então vamos lá. Como a Tarsila já contou um pouquinho, né? A gente recebeu a proposta de fazer o canal da Mulher há exatos 5 anos. A gente não sabia o que iria vir por ali, né? Não se tinha nada construído, foi algo que a gente fez ao longo desses anos em parceria bastante presente com o Magalu.
mas a gente sabia que precisava ali, né, um atendimento humanizado, que é algo que a Allianz já preza nos atendimentos de canais, seguindo ali o padrão de denúncia dos canais corporativos. Então, para a gente foi um desafio, mas que com uma boa causa também, que seria o acolher essas vítimas. E aí o nosso papel aqui foi, já que a gente tinha, né, a expertise e tem de ter um canal ali em tempo real que a gente consiga comunicar o Magalu para que as ações possam ser tomadas, a gente conseguiu implementar isso ali em curtíssimo espaço de tempo, disponibilizando o 0800, o pessoal tem um e-mail também para fazer o reporte, tem um formulário no site para aquela outra vítima que não se sente confortável em ligar. Tudo isso ficou ali no ar e a gente não sabia muito bem o que ia vir pela frente, mas o canal foi bem utilizado ao longo desses anos. A gente tem ali uma métrica de que a cada 2 dias a gente recebe uma ligação aqui, recebe uma chamada, né, referente a esse canal. Outro ponto também que a gente entende aqui, que ajudou bastante o Magalu, é a questão do tipo de atendimento, né? De ter ali mulheres acolhendo essas outras mulheres que estão passando por uma situação de violência, de uma forma que não vai constranger, né? Que vai dar voz, que vai deixar aquela vítima explicar primeiro o que aconteceu, desabafar um pouquinho ali do emocional, para depois seguir com uma captação ali de um pouquinho de detalhes, mas lembrando que esse detalhe não vai tão a fundo, né? Porque, de novo, a nossa ideia não é constranger, é sim ter os dados daquela vítima para a gente repassar ali para a Tarsila e a Tarsila, junto com a equipe do Magalu, conseguir fazer a abordagem e dar os direcionamentos. E disponibilizar essas questões, né? Esse canal com ali praticamente 24 horas por dia, porque o site continua no ar para quando a mulher quiser, o e-mail, e comunicar isso de uma forma mais urgente possível. Bacana. E, Rafa, qual que é o background, né, dessas profissionais que atendem aí o canal? Qual a formação, qual é o preparo que elas têm? Legal. Então, vamos lá. A gente tem profissionais ali multidisciplinar, a nossa equipe, a gente gosta de trazer isso, mas tem bastante psicólogo, tem um pessoal da área de direito, tem alguém de administração, das humanidades em geral, porque daí a gente consegue não só fazer o acolhimento do ponto de vista emocional e psicológico, mas ter uma visão organizacional, ter um pouquinho ali da visão também de legislação, né, do que poderia interferir ou não. E elas passam por um treinamento aqui, a gente vem desenvolvendo um script, né, mais robusto do que era lá antigamente, mas basicamente o treinamento é fazer a escuta da vítima, não só da vítima, mas do terceiro, para entender primeiro esse problema, e depois fazer ali alguns questionamentos que visam buscar um pouquinho mais de detalhes, mas que não vai entrar na explicação exata de como que foi essa agressão, seja ela física ou emocional. Tá. Então tem um certo script ali que o atendente segue, né, para conseguir uma espécie de um checklist, para ele conseguir, enfim, cobrir todos os temas, cobrir todos os pontos que precisam ser cobertos para a gente conseguir entender inicialmente qual é a questão que está sendo trazida ali para o canal, certo? Exato, perfeito, Dani. Até porque, assim, não pode ir a tão fundo como a gente tem nos canais de denúncias, ali nos canais corporativos, que precisa ter o detalhe da situação para ter o máximo de evidências. Aqui a gente não quer uma evidência, né? A gente quer dar o suporte inicial para aquela vítima ou para aquele terceiro que está representando a vítima, para o Magalu ter os instrumentos ali necessários para fazer a abordagem e o direcionamento. Esse é um ponto muito importante, né, Rafa? Porque eu acho que a vítima de agressão, a mulher vítima de agressão, além, né, dela ter muito medo de relatar essa questão, a gente encontra, né, com uma certa frequência sinais de culpa, ela se sente culpada por aquilo, né, muito por conta do reflexo até da nossa sociedade, né, de questões culturais. Então, assim, se você já coloca um tom, né, de dúvida naquilo que ela está trazendo, você já não traz todo esse acolhimento justamente que ela está precisando, né? Então, tem que ser muito cautelosa, né, a coleta dessa informação inicial, para justamente ela conseguir se sentir amparada, né? Isso. Tem outros clientes, Rafa, que atualmente utilizam canais semelhantes? Temos, a gente tem outro cliente também do ramo do varejo que tem esse canal de
de acolhimento, né? E veio um pouquinho ali da influência do Magalu, acho que como grande pioneiro. Legal. A dinâmica é exatamente a mesma, né? A gente tem uma fila de atendentes mulheres preparadas para conseguir fazer o acolhimento dessas situações. Né? E acho que um ponto importante aqui que vale mencionar é que quando a gente olha para esse canal de acolhimento, a gente está falando basicamente da questão da violência doméstica, né? Que os assuntos ali, pensando no assédio sexual, nas importunações, eles são tratados via canal corporativo, via linha ética padronizada ali, porque aí vai de fato para uma linha de investigação, né? Aqui a abordagem e o acolhimento é de uma outra forma. Isso é um ponto que eu ia perguntar, né? Quais são os temas exatamente tratados por esse canal? Então, são casos de agressão doméstica. Agressão doméstica. Casos de assédio sexual e tal, onde tem também a sua maioria vítimas mulheres, são tratadas num outro canal. É isso. Num outro canal. Exato. A gente tem um canal corporativo, né? Aqui no Magalu, pelo menos, esse canal é exclusivo para violência contra a mulher, né? Então... atendimento a vítimas de violência contra a mulher, quando cabe até assédio sexual, assédio moral, discriminação. Aí a gente tem um outro canal exclusivo para outros fins, né? Que a gente chama de canal corporativo internamente. Tá. E aí entra ali e vai no fluxo do canal corporativo. Tarsila, tem algum caso, você já tiveram algum caso onde o agressor e a vítima, os dois eram do ambiente da Magalu, porque, enfim, podem ter casais ali, pessoas, né, que residem juntas, enfim, e que trabalham no mesmo ambiente, né? Você já tiveram algum caso assim? Sim, aí eu acho que pintou umas 3 pessoas aqui no grupo perguntando isso. Eu já estou trazendo para tirar essa dúvida. É assim, quando o agressor é colaborador nosso, a gente tem ciência disso, a gente não fica com o agressor, tá? Colaborador, a gente dispensa. Isso é uma política da empresa, vai muito contra aos nossos valores, né? Nós temos um canal específico para isso, para esse atendimento. Para acolher mulheres vítimas, não faz sentido a gente manter um agressor dentro do grupo, aqui, sabendo que ele foi muito contra os nossos valores. Então, o que a gente faz? A gente conversa, eu entro com orientação com esse colaborador, eu converso com ele, a gente troca com ele, né, orienta, eu encaminho esse agressor para um grupo, para ele fazer um tratamento, e aí a gente faz o desligamento dele. Teve um caso específico que o colaborador, ele foi para o tratamento, ele foi uma pessoa que realmente quis mudar, parou, e ele quis mudar a conduta dele e tal, atualmente ele quer retornar ao Magalu e a gente está reavaliando realmente o retorno dele, porque foi uma pessoa que quis se redirecionar, e aí a gente entende que para ele a gente pode voltar com ele, entendeu? Tá, mas ou seja, ele fez um tratamento, ele fez acompanhamento, ele é uma pessoa que realmente quis mudar. Mas a orientação a gente encaminha, tem um grupo que acolhe os homens que são agressores, e aí a gente encaminha e sempre... Esse é um ponto bem interessante, né, Tarsila, porque a gente fala muito da questão do acolhimento da vítima e tal, mas muitas vezes o que fazer com o agressor, né? Porque às vezes o cenário de violência ele envolve outras questões, envolvem às vezes algumas comorbidades, como por exemplo o alcoolismo, que é uma doença, né? Exatamente. Então, né, ou seja, né, como às vezes tratar, né, essas questões, principalmente quando o agressor está dentro de casa, né? Porque também existe ali uma certa responsabilidade, né, do que tem que ser feito com esse agressor também. Eu achei bastante pertinente a pergunta, viu, pessoal? Algumas pessoas perguntaram sobre isso, eu achei bem interessante. E na opinião de vocês, Rafa e Tarsila, como é que a gente estimula a mulher a sair desse cenário de agressão? Né? Como é que a gente consegue fazer
enfim, essa mudança de chave, né? Porque a mulher, ela fica tão, quando ela passa por um cenário desse, mexe tanto com a autoestima, mexe tanto com tantas questões, né? Como é que a gente estimula, né, ela sair desse cenário, na visão de vocês? Bom, um pouquinho ali do que eu entendo que seja isso, é dar o suporte, olhando ali também do ponto de vista das condições básicas, né? Talvez um emprego, uma ajuda para mudar de cidade, para movimentar de loja. Legal. Aqui no Magalu, Dani, o que que a gente faz? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente preza pela manutenção do emprego dessa colaboradora, porque muitas vezes a gente sabe que a mulher, para sair do ciclo de violência, muitas vezes ela está no ciclo pela dependência financeira que ela tem do agressor. Então, é importante que ela se mantenha empregada, porque ela precisa da independência dela financeira. A gente vai fazer a conscientização dela do que é o ciclo da violência, né? Porque hoje ela está no ciclo, ele agrada, amanhã ele tira os amigos, diminui a autoestima dela, daqui a pouco vem a agressão, seja ela verbal, psicológica, física. Depois vem o pedido de desculpa, a fase de lua de mel e volta de novo a agressão. Então a gente precisa conscientizá-la disso aí. Ela precisa ter uma rede de apoio. Quando a situação é muito séria, muito grave, a gente busca levá-la para próxima da rede de apoio dela. Muitas vezes a rede de apoio dela não é na mesma cidade, não é no mesmo estado, então a gente busca fazer uma transferência dela, uma mudança para onde ela tem ali familiares. Normalmente a gente tem filial próxima, a gente transfere para ela continuar trabalhando e ficar próxima dos familiares. Então, tudo isso a empresa dá como um suporte para ela. E junto com isso, a gente faz a parte emocional, psicológica dela, né? Sim. Desde encaminhamento para um CAPS, para um CREAS, que é uma rede de apoio pública que a gente usa. E também nós temos aqui uma empresa terceira que presta o apoio para a gente em relação ao acompanhamento psicológico dessas mulheres que são atendidas no canal. Então, essa questão de monitoramento, de saber como elas estão, se elas saíram de fato do ciclo de violência, tudo isso. Então, é feito por essa empresa terceira. E apoio jurídico também é dado, Tarsila? Dani, o apoio jurídico a gente não dá internamente. Eu fui buscar alguns apoios de ONGs, né? Perfeito. Que são grupo feminista, a gente tem o Defende, tem alguns grupos aí, tem as Justiceiras, que tem os grupos que acabam apoiando a gente na parte jurídica. Tá. Mas alguns desdobramentos, assim, por exemplo, né, dar um encaminhamento para a vítima para procurar a delegacia da mulher, por exemplo, isso é feito. Vocês dão esses... De inicial é a primeira coisa que a gente faz. O primeiro direcionamento nosso é delegacia. Delegacia, medida protetiva, né? Porque, assim, a segurança dela, quem precisa garantir é o Estado. A gente não tem como garantir a segurança dela 24 horas, né? A segurança dela, quem garante é o Estado. Por isso, sim, sem dúvida. A primeira coisa a gente caminha para a delegacia, de preferência a delegacia da mulher, mas nem todas as cidades têm delegacia da mulher. Então. Vocês já conseguiram sentir, perceber, Tarsila, como enfim, todo esse programa, né, que foi criado no Magalu, como isso impactou no clima de trabalho, no ambiente de trabalho? Vocês sentem que isso melhorou o ambiente de trabalho? Vocês sentem que as mulheres trabalham de uma forma mais tranquila? Como é que isso foi percebido no clima e no ambiente ali no dia a dia? Eu sinto, assim, que elas se sentem acolhidas, assim, se sentem apoiadas, se tem alguma coisa em casa, e chegam no trabalho e sabem que podem contar com a empresa, tá? Bacana. Eu acho que isso é um ponto de que você, para a colaboradora, pertencer
a um grupo que toma cuidado com você. Sim, Entendeu? sim. Mesmo que você não precise daquilo, Uhum. você sabe que se um dia, infelizmente, você precisar, tal, você pode contar. Então, Sim. isso eu acho que faz com que as pessoas, principalmente as mulheres, se sintam melhores, assim, né, no ambiente. Bacana. Bom, pessoal, tem diversas perguntas aqui, acho que a gente pode selecionar algumas, né, Rafa, para a gente responder. Tem algumas aí no seu Tem radar? sim, Dani, tem sim. Vou começar com uma aqui, que diz assim: e como são checados, e acho que a Tarsila pode ajudar a gente bastante nessa resposta. Tá. E como são checados os casos de abusos psicológicos em que vítimas e agressores são colaboradores? Como se entender se de fato ocorre sem ter provas do ocorrido? Então, como que a gente tem a certeza de que aquela vítima está passando por uma agressão psicológica, mas sem ter a evidência ali do ocorrido? Então, a gente faz a medida extrema do desligamento, gente, quando a gente tem prova também, a gente não quer ser injusto, Sim. porque muitas vezes, né, a gente tem muito essa questão de ser justo. A gente não pode tomar nenhuma medida se tem prova, porque fica a palavra de um contra a palavra de outro, e muitas vezes não tem testemunha, não tem nada que vá relatar. A gente está falando num desligamento de um colaborador quando a gente tem, de fato, evidência. Um boletim de ocorrência, uma apuração. Muitas vezes esse colaborador, a gente pegou um colaborador que ficou preso 5 dias por agressão, entendeu? Então, não tem como ficar com um colaborador que foi preso por agressão. Então, assim, estamos falando, vamos desligar. Mas é uma medida, né, quando temos provas o suficiente. Agora, quando existe uma briga, né, que a gente sabe que é uma agressão, não deixa de ser, mas que não temos elementos o suficiente, muitas vezes a gente não tem como desligar, a gente fica monitorando até esse comportamento interno desse colaborador, porque muitas vezes ele já tem algum comportamento que mostra para a gente que ele tem esse viés já de agressão, entendeu? Às vezes, para responder alguém, algumas atitudes dele já mostra. Então, a gente fica acompanhando e faz o acolhimento da vítima e vai acompanhando lado a lado, né? Então, isso é importante a gente deixar aqui também claro. Só complementando, né? Eu acho que esses casos, né? Enfim, a gente consegue muitas vezes apurar, né, com metodologia, apurar, né, com viés técnico, muito semelhante ao que a gente faz com os casos, por exemplo, de assédio sexual e assédio moral. Então, é bastante comum, né, nós, o CTS Protivit, enfim, lá na área de investigações e apurações, a gente é muito requisitado e a gente auxilia muito os clientes nessas questões, né? Então, tem lá um caso de assédio e a gente tem que apurar aquela situação para ver se, de fato, o assédio está acontecendo. Eu acho que nesse cenário, principalmente onde o agressor e a vítima, né, os dois, eles são colaboradores, né, enfim, tem como a gente conseguir apurar isso de uma forma técnica, com metodologia, e trazer, sim, uma conclusão, olha, de fato a agressão está acontecendo ou não está acontecendo, mesmo nos casos que não tem prova, né. Então, enfim, a gente consegue, através de técnicas que a gente tem, principalmente de entrevistas, a gente consegue coletar ali, e muitas vezes até confissões, tá, pessoal? Então, muitas vezes a gente consegue coletar ali confissões de agressores que cometeram, sim, as agressões. O agressor, dificilmente ele vai falar, de fato, eu cometi o assédio, ou de fato, eu cometi a agressão, né? Nesses casos, o agressor, ele não assume, ele não confessa, utilizando esses termos. Porque, para ele, muitas vezes, é uma conduta normal. É uma conduta normal, é uma conduta socialmente aceita, né, por conta muito da nossa cultura, da cultura que a gente vive. Então, para ele, muitas vezes, ele não se enxerga numa situação de assédio, ou ele não se enxerga na posição de agressor. E aí a gente, com as ferramentas que a gente tem, com a metodologia que a gente consegue extrair informações da conduta dele, ele descreve a conduta dele e, através disso, a gente enquadra isso numa situação de agressão ou numa situação de assédio. Né? Então, enfim, mas são casos, sim, que são, obviamente, né, quando você não tem prova, quando você não tem evidência, é muito mais difícil
de você fazer a apuração. Mas tem como aí, respondendo aí a pergunta de quem está assistindo a gente. E aqui tem uma pergunta também, na mesma linha, gente. Quando a vítima não é colaboradora, ela pode denunciar, inclusive pode denunciar de forma anônima um colaborador. Então, assim, não precisa ser exclusivamente os dois serem colaboradores, tá? A gente aceita, assim, denúncia anônima, desde que, né, fique evidente lá, muitas vezes a pessoa tem um boletim de ocorrência, coloca como anexo, tudo. Então, na verdade, acaba não sendo totalmente anônimo, porque a pessoa acaba se identificando, dizendo, olha, eu fui a vítima. Dificilmente é anônimo, né, Rafa? Você mais do que eu sabe aí, que a gente recebe no canal da mulher, são casos muito pequenos que são anônimos, né? São muito poucos, né? Exato, até porque a gente precisa da identificação dessa vítima para conseguir direcioná-la da forma correta, né? Então, a porcentagem ela é muito pequena desses casos que são 100% anônimos. E um ponto curioso é que a mulher que às vezes está passando pela agressão, ela não tem coragem de ligar diretamente, ela pode pedir lá para o gestor fazer o contato, e a gente percebe que ela fica do lado do gestor, o gestor vai falando, de repente ela começa a se sentir confortável, o gestor fala aqui com a vítima, né? E aí tem essa passagem de bastão ali, então um contato um pouco misto, uma coisa bem acolhedora mesmo, para que não tenha para que a gente consiga quebrar o medo, né? Para que elas tenham voz aqui nesse canal, de uma forma que não sejam constrangidas e tenham coragem de falar. Gente, eu vou levar um tema aqui, ó. O Newton perguntou, gente, o que fazer para mudarmos o cenário global com relação à violência? Newton, é uma pergunta ótima essa, mas a gente precisa se engajar bastante e cobrar políticas públicas, tá? Isso. A gente tem aí, eu acho que a força das empresas que estão, assim como o Magalu, a gente tem muita coisa aí, muitas empresas que eu vejo que de 2020, quando começou a pandemia para cá, muito engajadas em criar esse lado social e querer mudar esse cenário. Eu entendo que a gente assim, gente, isso é maravilhoso quando isso acontece, que as empresas venham e façam. Mas mais do que as empresas, a gente precisa cobrar uma política pública para que esse cenário mude, entendeu? E eu acho que temos força, sim, quando se juntam empresas para fazer, e temos força de fazermos individualmente também. Então, a gente precisa cobrar política pública para mudar o cenário global. Perfeito. Eu acho que a sociedade civil tem um papel, né, de auxílio, né, nesse processo, né, Tarsine, enfim, empresas como a Magalu, né, que tiveram essa iniciativa que, enfim, sem palavras para descrever, né, do quanto é especial, do quanto é importante essa iniciativa que vocês tiveram, né, mas eu também acho que é uma questão aqui que, enquanto a gente não tiver políticas públicas, né, que direcionem esses temas e que, de fato, tenha o poder ali de coibir essas ações, a gente ainda vai patinar e vai sofrer muito com esse tema, né? Infelizmente. Exato, infelizmente. Aí, meninas, gostaria de fazer uma pergunta, eu acho que as duas poderiam ajudar um pouquinho aqui nessa pergunta, foi uma pauta que até que surgiu aqui no chat. Olhando para essa questão do agressor, né, e de como a Magalu trabalha a conscientização ali do público masculino. Vocês entendem que vale um treinamento direcionado? E aí, pensando no próprio perfil desse agressor também, Dani, você que já fez inúmeras entrevistas ali de investigação, acha que um trabalho direcionado de conscientização para o público masculino teria relevância, né, nesse assunto? Eu acredito que sim, tá, Rafa? Eu acho, assim, né, que sempre medidas preventivas, né, principalmente com conscientização e tal, ele pode auxiliar. É óbvio que tem depende muito do perfil do agressor também, né? Tem agressores que não adianta você dar treinamento, que são questões ali tão, enfim, né, enraizadas, são questões, às vezes, que é o perfil psicológico da pessoa que tem. E aí é um pouco mais complicado, né? Mas eu sou super a favor sempre da gente treinar, da gente conscientizar, acho que tanto as vítimas quanto os agressores, né?
e principalmente quando a gente leva isso para o ambiente corporativo, ou seja, né, o que é a empresa, qual que é a política da empresa em relação a condutas, a comportamentos, como a empresa vai tratar esses temas, né? Então, ou seja, né, no caso aqui da Magalu, por que existe esse canal, quais que vão ser as tratativas, né, dos casos que chegam nesse canal, porque aí a gente está falando do ambiente corporativo, então as pessoas têm que ser treinadas, né, em todas as esferas, ou seja, você agressor, né, principalmente se for um agressor que está dentro de casa, as consequências que você pode sofrer são essas, essas e essas, se você tiver essa conduta, ou seja, né, deixar muito claro políticas de consequências, deixar muito claro como essas coisas são tratadas, o que é um cenário de agressão, o que é considerado uma agressão, porque muitas pessoas ainda entendem que a agressão é somente agressão física, e não é. Muitas vezes a agressão psicológica, a agressão, ela é às vezes muito mais perigosa para a vítima, né, e fere muito mais a vítima, às vezes, do que uma agressão física, né? Então, acho que tudo isso tem que estar muito claro. E para a vítima também, né? Ou seja, você sabe se você é vítima de uma agressão, muitas vezes, como a Tarsila muito bem colocou, o ciclo de agressão, às vezes, ele é manipulador. Então, muitas vezes, a própria vítima, ela não tem a consciência de que ela está num cenário de agressão. Então, a gente tem que conscientizar que ela está passando é uma agressão. Me corrija se eu estiver errada, tá, Tarsila? Mas, enfim, eu acho que eu sou super a favor, tá? De treinamento, de conscientização, enfim, em todas as esferas, em todos os temas, tá? Bacana. E aí, Tarsila, também, acho que uma pergunta que vale a gente trazer, você que está bem à frente aí do Magalu, como que vocês entendem que é a influência de vocês, se você tivesse que fazer um balanço hoje de todas as ações que foram decorrentes ali da iniciativa do Magalu, de ter esse canal, o quanto que vocês influenciaram ali a esfera privada, você consegue fazer um balanço para a gente? Olha, Rafa, eu acho que nós fomos pioneiros, né? Eu acho que foi uma iniciativa muito, acho que ousada na época, que a Luísa falou, não, vamos fazer isso internamente, mas a gente vê que tomou uma força muito grande, né? Muito, muito grande, muito forte. É o que eu falei, na pandemia, em 2020, 2021, gente, foram anos assim que muitas empresas procuraram o Magalu. Não, vamos colocar, a gente tem interesse em saber como funciona, tal. Então, eu acho que é muito importante esse engajamento de todo mundo, é muito importante, mas acho que isso ainda tem muito, muito, muito espaço para a gente crescer. Muita coisa para a gente fazer. Eu acho que nesse cenário é dar a mão mesmo, todo mundo tá junto. Acho que aqui a gente não tem um melhor, um mais, um menos. É a união mesmo que vai fazer a diferença. Que a gente vai conseguir mudar algumas coisas, entendeu? Principalmente aí cobrar coisas de político que a gente precisa que sejam cobrados. Então, eu acho que temos ainda muito caminho pela frente. O primeiro passo já foi dado. Já né? foi dado. E evoluído ao longo desses 5 anos. Evoluiu bastante, assim, gente. É muito interessante o quanto que evoluiu, né? O quanto que foi. Mas temos ainda bastante coisa aí. Para acrescentar e melhorar. Com certeza. E aí, caminhando aqui para o fim, eu vi no chat que surgiram várias perguntas, de novo, sobre a questão do direcionamento ali, né? O que a gente faz quando a vítima é a esposa de um colaborador, né? O colaborador é o agressor e a esposa dele que busca, ou se é um parente. Então, Tarsila, se você puder retomar um pouquinho desse assunto, como que vocês fazem a tratativa? A gente faz acolhimento dessa vítima, tá, gente? Continua, a gente entende com ela o que aconteceu, a gente faz a tratativa como se fosse uma colaboradora nossa, para a gente entender com ela o que foi, porque ela é uma vítima, né? Então, ela precisa de apoio também. Então, a gente vai entender com ela e vai acolher ela como se fosse uma colaboradora nossa. E aí, pegar elementos para a gente ver se o agressor vai ficar ou não vai ficar, como é que
vai ser feito o processo depois. Em briga de marido e mulher, pessoal, quando envolve agressão, a gente tem que meter a colher, sim. Né? Inclusive, eu acho sensacional aí, né, essa campanha que vocês criaram, porque é isso, né? A vítima precisa de uma rede de apoio. Então, envolvendo agressão, a gente precisa meter a mulher, sim. Achei muito, muito oportuno, muito bem direcionado. Mais alguma pergunta, Rafa, que você acha que a gente consegue responder nesses últimos 2 minutinhos? Sim, entrou uma aqui bem interessante, que é: como uma empresa que tem diversas unidades em todo o país, né, quais são os principais desafios e fatores no sucesso da comunicação e divulgação do canal? Então, como incluir todas essas áreas aí, pensando nas lojas mais remotas ali do Brasil? Então, vamos lá. Mariana que perguntou. Mariana é assim, ó. Aqui dentro do Magalu, a gente tem um processo de comunicação muito forte. E culturalmente, a gente tem algumas reuniões, alguns encontros já estabelecidos. Então, assim... Acho que deu uma falhadinha na internet da Tarsila, ela deve voltar rapidinho. Exato. Oi, travei, né? Voltou. Então, vamos lá. Aqui dentro a gente tem um canal importantíssimo, que é a TV Luiza, que acontece toda quinta-feira de manhã. São para todos os colaboradores, gente. Todos são obrigados a ver a TV Luiza. Então, esse é um canal muito forte e a gente leva o canal para a TV Luiza, o canal da mulher na TV Luiza. Tanto é que o ano passado eu fiz TV Luiza, em agosto do ano passado, eu fui na TV Luiza, a Rafa ficou doida. O negócio, o canal da mulher, assim, acho que ela nem desconfiava que eu tinha ido pro canal da Luiza, mas foi lá em cima, né, Rafa, as chamadas. De assim, fato, tivemos um pico, várias procuras ali, por conta da ida da Tarsila, mas que foi super positivo também. Na TV Luiza. E a gente tem um rito que acontece semanalmente, toda segunda-feira de manhã, em todas as filiais, todas as unidades, todo centro de distribuição, todos os escritórios. É feita uma reunião e ali nessas reuniões tem pautas já estabelecidas para todas, então a gente coloca lá nos ritos também a divulgação do canal da mulher. E também temos uma comunicação interna, que é o Workchat, é o Workplace, que a gente usa muito também para divulgação do canal. Então, assim a gente consegue aí trabalhar aí os desafios da comunicação para uma empresa tão grande, né, com várias unidades. Bacana. Obrigada, Tarsila. Tem muitas pessoas parabenizando aqui, viu, Tarsila, pelo programa, né? Tem um relato aqui, ó, parabéns pelo programa, fiquei maravilhada como a empresa pode mudar a vida de uma colaboradora que sofre de violência. Que essa iniciativa seja exemplo para todas as outras organizações, parabéns aos envolvidos. Obrigada. Então, faço também dessas minhas palavras, eu acho que, né, é até emocionante, né, ver, enfim, você relatando, né, como é que as pessoas são acolhidas, como é que isso tem mudado, né? Você imagina a importância que isso não tem na vida de... Se fizesse diferença na vida de uma pessoa, já teria valido a pena, né? Imagina você fazer a diferença na vida de diversas pessoas com esse universo aí que tem na Magalu. Então, de fato, é um trabalho muito bonito, né? Que a Aliante teve o prazer, né, Rafa, de poder participar e contribuir para a construção disso. Acho que a gente também se engajou tanto nesse projeto, porque a gente viu, de fato, uma causa social, que também faz parte da nossa cultura, que para a gente também faz todo sentido. Então, a gente tem um enorme prazer, assim, de auxiliá-los, né, nessa jornada e que assim continue, né, e que a gente continue encorajando aí outras mulheres a também trazerem essas questões, a compartilharem, a procurarem apoio, porque essa é a única forma que, né, que a gente consegue, que as mulheres conseguem sair aí desse ciclo de violência. E conseguimos mudar culturalmente o mundo em que vivemos, né? Aos pouquinhos vamos chegando lá. Exatamente. Acho que esse que é o objetivo principal aqui, né? Exato. Muito bacana, pessoal. Então, estamos terminando aqui o nosso webinar. Tarsila, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença, por todo, enfim, por você ter compartilhado com a gente essa bonita jornada aí. Rafa, obrigada também. As perguntas, eventualmente, que a gente não conseguiu responder, a gente responde depois, tá, pessoal? Obrigada pela participação de todos, pelas perguntas. E é isso aí. A gente se vê aí nos próximos webinars.
Obrigada, Dani, obrigada, Rafa, obrigada pelo convite, né? E assim, me ponho super à disposição, quem tiver aí, quiser fazer bench também, fiquem à vontade, tô disponível, tá, gente? Queria Legal. deixar um abraço aí para todos. Tem gente aqui que me chamou aqui no WhatsApp, queria deixar um beijo aí para os conhecidos, tá bom, gente? Obrigada, viu? Obrigada para todo mundo. Excelente. Tá bom? Obrigada, Obrigada, pessoal. pessoal. Um abraço a todos.